Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui à parte 2 do nosso React na entrevista de Alexander Dugin para o canal Quinto Elemento. Então, hoje nós estamos aí com a tela, consegui ampliar a telinha aqui, mas hoje não temos livros para mostrar, tá? Não tem livros, talvez no final mostre alguma coisinha, mas não serão livros, mas de qualquer maneira, coloquei aqui a tela um pouco maior para que ficasse coerente com aquilo que vocês pediram. E esse momento aqui ele vai ser um pouco mais curto, né? Apesar do bloco da entrevista ser um pouco maior, ele vai ser um pouco mais curto, porque agora a gente não tem aquela parte de recados que eu dei na versão anterior, na parte 1. Mas nós aqui atendendo a pedidos, né? Vocês deram uma audiência muito boa para a primeira parte do React, e nós, conforme prometemos, estamos aqui para o segundo. Então, eu vou soltar a entrevista a partir do minuto 27:40, mais ou menos, né? Onde é perguntado ainda, né, sobre a entrevista toda, ela gira muito em torno da questão do liberalismo, né, e de como o Dugin tem a oferecer algo diferente, né, algo alternativo ao liberalismo como hegemonia, né, não é o liberalismo puramente o liberalismo econômico, tá muito além disso, é o liberalismo como hegemonia, como a gente falou na parte 1. E a quarta pergunta, né, nós vamos agora da quarta até a oitava pergunta. Na quarta pergunta ainda está se discutindo a questão da tensão entre o liberalismo woke e as nações que o rejeitam, né? O Brasil, a China, a Índia, o Irã, a Venezuela, né? E por aí afora, nações que não se submetem à ordem mundial woke liberal, tá? Então, esse é o teor desta quarta pergunta. E aí eu solto aqui as respostas desde já e vamos fazendo as pausas para os comentários. Culturas, civilizações dizendo, não quero isso aqui. É assim que o senhor vê a dinâmica dessa tensão que existe no mundo hoje? Exactly, exactly. Now, more and more countries in the world, Russia, Brazil, China, Islamic countries, African countries, want to create alternative systems. So outside of this totalitarian network, because you're absolutely right. Today, modern days liberalism is not just ideology. It is already thinks. The ideas, liberal ideas, have entered into the things, into the technologies. So that is, and there is no free market. So all markets should be controlled somehow by globalists. Otherwise, you will be destroyed, ruined. So that is more and more ideological tools. So global markets that pretended to be free, finally are just instrument of sanctions, of pressure, of punishment of those who don't accept wokism, and some support from totally incompetent persons on companies, on structure that follow liberal agenda. For example, the level of the European leaders who are totally devoted to the liberalism are humanly, socially very, very low. They are almost idiots. But if you loyal to liberalism, you can be idiot. You can be totally important in the real politics, or totally degenerated person without no brain, but you will be supported, as we see in Europe, for example, and sometime as well in the United States. So clever people, successful initiative, economical, could be ruined by liberals and totally unsuccessful projects supported. So there is no market rationality anymore. They destroy the same market rules that they have introduced before. All liberalism has introduced market fundamental between prices and the demand, but now it is. Olha só, aí mais uma vez, né? Pessoal, assim, a gente vai fazendo comentários específicos, mas obviamente que algumas coisas vão se repetindo também. Essa questão, né? Olha, o liberalismo, ele introduz o livre mercado aí
isso cria uma riqueza, e aí os grandes ricos, eles se transformam numa elite financeira que passam a controlar os mercados, e os mercados deixam de ser livres mercados, né? Livre mercado. Bom, isso é aquilo que... E aí você pode... Eu sei que tem gente que rechaça essa terminologia, né? Eu sei que tem gente que fala que, olha, na verdade, isso não é metacapitalismo, isso é o próprio capitalismo. Enfim, são argumentações possíveis. Mas eu volto a dizer, essa discussão é aquela discussão que o Olavo já trouxe com a expressão metacapitalismo, né? Olha, você tem o capitalismo, num determinado momento você tem aquilo que a gente chama de capitalismo, e aí alguns indivíduos, né, vão se tornando extremamente ricos, graças a essa dinâmica de funcionamento da economia capitalista, da economia de mercado, e uma vez que eles cheguem ao topo, eles se transformam num clubinho, numa elite, que querem criar regrinhas, querem criar contextos onde o livre mercado se torna um privilégio para eles, e para os outros eles querem outras coisas, de maneira que nunca exista concorrência efetiva, e de maneira que nunca exista alguém que consiga chegar ao nível deles. Bom, isso é a própria ideia de metacapitalismo. Ah, não, mas metacapitalismo é uma expressão ruim, é uma falsa expressão, não é bem isso. Tudo bem, chame de outra coisa, né? Agora, este fenômeno é um fenômeno já, digamos assim, não é um fenômeno não percebido, né? Olha, ninguém nunca reparou nisso, ninguém nunca viu esse negócio e diagnosticou a coisa desta maneira. Mais uma vez, né? Nós estamos diante de informações que não são novas, né? Aí nos comentários da parte 1 teve gente que disse, olha, desde quando que isso é um argumento? Meu filho, aqui eu não estou argumentando, eu estou comentando, né? Eu estou comentando. Olha, a gente, se o sujeito está dizendo uma coisa que outros já disseram, então nós temos que levar isso em consideração. Legal, muito tal. Isso nada diz sobre estar certo ou errado o que está sendo dito. Eu apenas estou chamando a atenção para o quê? O que às vezes é alardeado como algo genial, não é genial. Outros já disseram. Algo muito diferente, não é diferente. Outros já disseram. Aí sim, o que entra como argumento é, veja bem, acredite ou não, talvez o Dugin esteja 100% certo, não é o que eu acredito e não é contra isso que eu estou argumentando aqui. Mas o ponto é, a gente tem que tomar um cuidado, que é, se o cara está dizendo coisas que eu já sei, que eu já concordo e que eu já vi em outros lugares, das duas uma, ou eu vou colocar ele ao lado de tantos outros, e não existe por que dar tanta atenção para o sujeito, ou então eu tenho que ter o devido cuidado de separar, peraí, o que ele está dizendo, que já é sabido e que outros já disseram, eu coloco de um lado, e agora o que está no restante do pacote, eu coloco de outro, e aí eu vou analisar para ver se é bom, se é ruim, se é interessante, se não é interessante, se é coerente com outras crenças que eu tenho. Este era o ponto, que não é exatamente um argumento contra, é só uma organização do raciocínio, que as pessoas são burras, né? Elas são limitadas, então elas não entendem aí os níveis de análise da coisa. Então, aqui, antes de mais nada, não é uma argumentação e não é uma refutação, até mesmo porque eu disse que, em linhas gerais, né, críticas ao liberalismo e etc., nós fazemos. Eu falei, eu fiz no meu livro sobre globalismo, tem lá o texto do meu site, autores que nós consideramos aí importantes, né? O quanto cada um gosta ou desgosta é uma outra questão, mas autores que circulam a nossa atmosfera, Olavo, Roger Scruton, Chesterton e outros, fazem essas críticas, né? Então, assim, o Dugin vai engrossar esta fileira de autores? Pode ser, pode ser. A gente só precisa ter o devido cuidado de fazer uma alocação da coisa no lugar certo. Então, ele está entrando como mais um, ou ele entra como mais um na fileira de autores que fazem isso, ou nós temos que tomar o devido cuidado com o que mais vem junto no pacote e avaliar esta outra parte do pacote. E avaliar se esta parte comum, né, essa parte que nós compartilhamos, se ela não está sendo usada como navio quebra-gelo, como um quebra-clima para nos convidar para o seu lado, de maneira que a gente aceite de maneira implícita aquilo que talvez não seja tão coerente com as nossas ideias.
E este é o grande ponto, né? E é nesse sentido, essa segunda parte aqui que nós separamos do React, ela é interessante porque ele vai mencionar de passagem a questão isso que eu estou chamando de a outra parte do pacote, que seria a quarta teoria política, que aí sim, aí é uma coisa do Dugin. Não tem quarta teoria política crítica ao liberalismo, tem no Olavo, tem no Scruton, tem no Chesterton, tem em outros. Agora, quarta teoria política, não. Quarta teoria política só tem no Dugin. Isso é um mérito que tem que ser rendido. É uma teorização original, né? Diferente, pelo menos. Agora, será que isso realmente é bom para nós? Será que isso nos interessa? Será que é isso que nós queremos? Será que isso é coerente com outras coisas que nós já acreditamos previamente? Será que eu realmente quero isso? Né? Esse é o grande ponto, acredito eu, e esse é um grande ponto importante para essa entrevista, porque ela fica no terreno comum, que é a crítica ao liberalismo. Eu diria até que o conservador, e nós podemos... o conservador, a gente pode entender ele como passando por fases, e a gente pode usar ou não a expressão conservador, podemos usar outra expressão se quiser, mas assim, ele tem essa fase de proximidade com o liberalismo, né? Olha, eu sou antissocialista, então eu necessariamente tenho que ser capitalista e liberal. Isso é uma fase que o sujeito que verdadeiramente se engaja nessa discussão, que amadurece as leituras, ele vai perceber que o liberalismo para ele, não, o liberalismo não é a sua casa, né? O liberalismo não é o seu terreno. Agora, para onde ele vai depois disso, essa é a grande questão, né? Então, a gente tem que ter todo esse devido cuidado. Veja, talvez todos nós devamos ir para os braços do Dugin. Eu não estou argumentando contra isso nesse vídeo. Este React não é um React contra-argumentativo para com o Dugin. Este é uma análise do seu discurso, e especificamente no que está sendo posto nessa entrevista. Esse é o grande ponto. Destroyed by big finance. So all this capitalism that is implemented in many country of not first worlds, in second world countries or third world countries cannot function anymore with rules of the new days capitalism. So we need respond to that, create an alternative economy, second, third world economy, because now we have China that is not totally liberal, and China has mastered to submit liberal economy to the leadership of the state. It is Confucianist empire much more than liberal oligarchy. There is no oligarchy, no trace of oligarchy in China. So I think that India is going the same way, trying to submit liberal democracy to the norms of their identity, of Hindu identity, of their civilization, caste system. And I think that Brazil and Argentina and other countries of the Latin America, Mexico, for example, with Obrador, you try to find your place in this second world with China, with India, with Russia. Russia now is in war with the West, with the hegemony. So Russia leads, first of all, military war. It's a difficult war, to say the truth. China leads economical competition with the first world. India tries to get stronger and more, it becomes more and more independent. I think that it is now the turn of Latin America to define the camp. So or you are on the secondary level under pressure of the first world as a slave, or you are free man, free sovereign civilization in the campaign of the other sovereign and free civilization. So it is multipolarity versus against unipolarity, or with hegemony, to be the slave to the hegemony, or to declare the war to hegemony and try to develop the new structure, for example, of exchange of the products, of economical relations, of the financial capital with not first world country. BRICS,
It is the example of that. Eu ia esperar até o final, né? A resposta acaba no minuto 34 e 35 segundos, mas eu quero aproveitar essa deixa do BRICS, gente, porque assim, veja, e aqui eu vou fazer um comentário especulativo, mas é uma especulação com bastante fundamento. Por muitos anos, né? Pelo menos para mim, para alguém que efetivamente lê e acompanha e tenta compreender, quando a gente vai fazer leituras, né, a gente vê aquele argumento que eu falei, aquele ponto que eu falei no react anterior do o que se vê e o que não se vê, né? O que a gente vê, e a esquerda ela é meio não, ela é bastante pródiga em se aproveitar disso, né? A gente vê uma contrariedade de capitalismo e socialismo. E a gente tende a pensar a coisa como dois blocos únicos conflitando. Mas quando a gente. Isso é o que se vê. Quando a gente vai averiguar o que não se vê, a gente sabe, por exemplo, que Lenin foi financiado por gente que a gente consideraria capitalistas, por banqueiros, né? Então, assim, o que eu quero dizer é, quando a gente vai a fundo, a gente vê que, e quando a gente observa aquilo que não se vê na primeira camada ali, no primeiro momento, a gente vê que a coisa não é bem assim. E essa história que o Dugin conta nessa resposta, né? Não, nós temos a hegemonia liberal e nós temos todos esses países contra a hegemonia liberal. Eu não sei até onde isso é verdadeiro, um pouco nesse sentido. E quando a gente está falando de oposição aos globalistas, a gente devia tomar mais cuidado ainda, porque esta mesma literatura, ela nos diz que os globalistas eles são muito pródigos em fazer uma coisa, que é o quê? Financiar sempre que há um conflito, no campo visível há um conflito, eles financiam os dois lados de maneira que eles saiam vencedores em qualquer contexto, né? No caso dos Rothschilds, é um exemplo clássico disso, né? Você tem dinheiro dos Rothschilds dos dois lados nas guerras mundiais, né? E aí, né? E aí? Primeiro, isso é uma contradição chocante para quem está vendo só o que se vê. Mas um segundo ponto, se os globalistas eles são tão bons nisso, né, em estar no controle dos dois lados, a gente tem que tomar um certo cuidado. Até onde isso que está sendo vendido como uma oposição e uma contrariedade não é apenas um controle calculado dos dois lados, de maneira que quem quer que saia vencedor no campo visível, no campo da aparência, quem está por trás financiando a coisa sairá vencedor inevitavelmente, né? Então, se a gente pegar o exemplo da China, que é posto aí como um aliado e como alguém alinhado a essa oposição à hegemonia liberal. Aí a gente vê lá os Rockefellers. Na biografia do David Rockefeller, ele fala com muito orgulho do papel que ele exerceu na criação dessa China. O Kissinger, né? Mesma coisa, né? O papel ativo que essa galera, que são os atlantistas, que são os liberais, que são os globalistas, eles são mesmo. Esses caras são os autores dessa China aí, né? Então, ou seja, até onde nós não estamos, a gente tem uma aparência de conflito, mas na verdade é um único lado controlando as tensões aparentes. Veja, eu não estou batendo o martelo quanto a isso, mas eu estou dizendo que quem está preocupado com a questão do globalismo e quem de fato é um leitor de bibliografia sobre esse assunto, deveria considerar esta resposta, né? Até onde esses países todos rejeitam o liberalismo nos termos de uma rejeição propriamente dita. E aí a gente não precisa nem falar assim. Aí eu até mencionei um pouco isso no react anterior. Essa galera, supostamente, é uma galera entusiasta aqui na Venezuela, né? Todos os heróis dessa galera são os heróis socialistas e narcotraficantes aqui da América do Sul. Beleza. Eu pergunto, o que essa turma, né? O que essa turma fez em termos de oposição à agenda woke, né?
Porque aí fica nesse negócio, bater na agenda woke. No sentido russo, talvez, e chinês, faz algum sentido. Só que tem um outro ponto importante também. Gente, o islamismo. O Islã, vamos pegar um exemplo mais claro ainda e evidente. O Islã, ele é anti-woke? Olha, se não existisse liberalismo e não existisse o wokeismo, o Islã ia ser o que ele é. Então, também é um jogo meio equivocado aí, dizer assim, não, o Islã e a China são anti-woke. Bom, eles são contrários àquilo que é estranho para eles, né? Então, assim, não é que essas representações, elas sejam, em essência, antiliberais ou anti-woke. Não, eles são o que eles são. Que, por coincidência, né, o que eles são não se harmoniza com o liberalismo. Então, assim, quer dizer, você está contando como um seu companheiro um negócio que, na verdade, é seu companheiro de viagem. É seu companheiro de viagem. Ele, por acaso, está no mesmo barco que você. Mas não porque ele ativamente ele analisou, ele viu, e ele determinou que ele seria anti aquilo, né? Esse é um outro ponto interessante também. Então, assim, não, agora é todo mundo anti-woke. Sim, os caras assim como eu não tenho essa informação, mas sei lá, se você entrevistasse um erudito islâmico no século XV, no século XVI, ele também ia ser anti-renascentista, anti-iluminista, anti-liberal naquele contexto, né? E naquela época você não tinha o wokeismo, né? O wokeismo, você pode até interpretar o wokeismo como uma decorrência disso, ok? Mas, assim, esses caras, na verdade, eles são, tanto o Islã quanto o substrato chinês, eles são anti-ocidentais, né? E aí é curioso que se a gente fizer o link disso com a questão dos globalistas, né? Porque a China, que a gente conhece, essa China potência mundial de fato, ela só vai se tornar potência mundial de fato quando os globalistas ocidentais vão lá e põem a mão, né? Vão lá e põem o dedo, porque a tradição chinesa propriamente dita nunca levou a China a esse posicionamento. Então, né, a gente precisa matizar e colocar nuances muito cuidadosas nessa coisa tal como ela foi posta aí. Olha, China, Irã, Brasil, Argentina, Rússia, todo mundo agora é o anti-woke, anti-liberal. Mais ou menos, mais ou menos. A gente precisa entender isso de forma relativa também, né? Num certo sentido, sim, num certo outro sentido, não, e num certo outro sentido, mas não do jeito que está sendo posto, não como uma coisa, olha, eu vi, eu analisei, e eu estou me postando contra. Não. Você é contra porque simplesmente as coisas não batem. Assim como não batem com uma série de outras coisas, né? Assim como, se você pegar a tradição chinesa, por exemplo, a tradição chinesa, aí veja, eu estou falando da chinesa e não russa. A tradição chinesa, ela nunca vai bater com o cristianismo. Se a gente pegar a tradição atual do Partido Comunista e etc., essa é evidente, né? Porque você tem uma ideologia materialista ali por trás, mas se você pegar a tradição verdadeira, a tradição verdadeiramente chinesa, ela também nunca ela vai bater com a tradição cristã, né? Então, assim, você dizer que existem dois sentidos de ser anticristão, né? Você pode ser anticristão no sentido de, olha, eu analisei o cristianismo, acho ele ruim e vou combatê-lo, e, olha, nem analisei, nem sei, eu só sei o quê? Eu sei o básico, eu sei que o que eles dizem não bate com aquilo que eu digo, então eu tenho que me manter uma certa distância, tenho que manter uma certa distância. E isso é possível, né? Isso é possível. Agora, são coisas diferentes que não... Você só toma elas como o mesmo se você estiver intencionalmente querendo produzir uma desinformação, né? Então, ou seja, pegar simplesmente esse bloco todo de países, não, agora é a multipolaridade. Calma, amigo, calma. Não é bem isso, né? O que você tem são oposições naturais ali, né? Que você vai se aproveitando. Tá? Mas, enfim. Ah, sim, e ele fala da questão
dos BRICS, né? E é interessante, claro, existem nuances históricas e tal, mas BRICS é uma expressão criada, eu até fiz a anotação aqui, por Jim O'Neill, né, um analista do Goldman Sachs, né? Então, assim, é interessante até articular com aquilo que eu estava falando, até onde essas coisas, elas não são oposição permitida, criada pelos globalistas, né? Não sei, veja, eu não estou afirmando, mas é bom a gente ter isso em vista, né? O nome do negócio é uma criação de um economista da Goldman Sachs, que é um negócio mais globalista que isso, né? Então, até onde não são os globalistas controlando os dois lados da moeda, os dois lados do jogo? É uma questão a se pensar. Organization of Cooperation is the other. Eurasian Union, Economical Union, all these second world structures, they could and they will, I hope, replace this hegemonic unipolar structure of global economy, because the majority of humanity lives outside of the West. Majority of the capital now is outside of the West. Majority of natural resources is outside of the West. So we need to recognize and take. Isso joga totalmente a favor do que eu falei. Justamente por isso é que faz sentido os globalistas estarem no controle dos dois lados, né? Porque eles querem estar com o controle nos dois pontos. Inclusive naquele ponto onde tem mais população, mais recurso econômico. Eles iam deixar esse negócio solto de bandeja por aí, para um monte de gente se juntar e ficar contra eles? Não sei. Mas a ideia de que, na verdade, eles estão por trás dos dois lados é uma ideia bastante razoável de se imaginar. Take in consideration our own power. So, because they try to empower themselves and make us weaker mentally, because they say, oh, you are not developed, you are with a great level of criminality, you are not such civilizational societies as ourselves are, but that is pure political propaganda. We should say, no, we have our own values, we have our own interests, our own goals, our own rules, our own norms, and we have the majority of the humanity on our side, not at yours. That, I think, should be translated into the economy, into the network of business. And that gives the great opportunity to all of us, because we could compete, we could exchange, we could develop our relation, but we should be friends and allies in promotion of this alternative multipolar world structure. Perfeito. Queria fazer E aí, então, acho que eu disse tudo que eu tinha para dizer, só um comentário final. Então, é preciso tomar cuidado com as dicotomias, pois os globalistas são pródigos em financiar os dois lados. Muito me estranha que gente que se diz antiglobalista caia tão facilmente, assim como os porta-vozes da elite financeira se dizem capitalistas. Na verdade, eles praticam metacapitalismo. Eles não querem capitalismo para os outros. Assim como eles se dizem, sei lá, eventualmente alguns podem até se dizer de direita, mas eles financiam pautas socialistas. Bom, um grande financiador do PSOL são as fundações George Soros, né? Então, assim, ou seja, os globalistas estão financiando o outro lado, suposto... É que aí a gente percebe que, na verdade, não é um outro lado, né? Mas, assim, que gente que se posiciona contra tudo isso não cogite essa hipótese, né? Não coloque, olha, e se for, na verdade, mais uma falsa encenação, mais uma falsa impressão de dicotomia? É algo a se pensar também. Agora, vamos aqui para o 36:50, onde vai começar a próxima resposta do Dugin. É a quinta pergunta, e é uma pergunta sobre a união das religiões. E aí é dado um tratamento assim em bloco, né? É falado de cristianismo, islamismo e judaísmo, mas também de hinduísmo, confucionismo e budismo.
Essas 6 religiões são postas em bloco. Isso é importante por quê? Porque a galera tradicional... Lembra que eu falei na live anterior da questão da tradição com T maiúsculo? A tradição que essa galera está falando, na verdade, é isso. Seria uma verdade metafísica transcendental comum a todos, que encontra expressões diferentes em cada uma dessas 6 religiões, tá? Vejam, isso é uma ideia interessante? Até é, mas é uma ideia complexa. Eu acho que ela é uma ideia complexa e ela é uma ideia contraditória. O fiel, digamos assim, o fiel conservador de cada uma dessas religiões não aceita essa concepção. E o fiel conservador ortodoxo de cada uma dessas religiões, ele acredita que a sua visão é exclusiva, né? Olha, até existem, pelo menos para quem é católico, né? Existem teorizações a respeito da salvação daqueles que não compartilham da igreja, da fé, etc. Mas, assim, isso são coisas individuais. Em termos doutrinários, não existe essa noção para um religioso ortodoxo de qualquer uma dessas religiões. Não, a doutrina cristã, a doutrina islâmica, a doutrina hindu e a doutrina budista, elas, de alguma maneira, são a mesma coisa, né? Mas o que esse pessoal desse universo, e influenciado pelos autores que são influenciados, acreditam, é nisso, que existiria uma base transcendental comum a todas essas religiões, e a gente teria que mirar e prestar muito mais atenção nessa base do que nas expressões diferentes e aparentemente contraditórias dessas religiões. Por isso que a colocação disso em bloco é importante, né? Mas a pergunta, então, trata da oposição entre as 6 religiões e o liberalismo woke, né? De que, na verdade, o que existe é no momento, uma bipolaridade, que é o quê? É o polo do liberalismo woke versus o polo dessas 6 religiões. E também é perguntar por que o wokeismo só ataca ou ataca muito mais o cristianismo do que as demais religiões. Então, essa pergunta é feita para o Dugin, né? Então vamos ver aí a resposta. Ele não ataca o budismo e ele não ataca o hinduísmo. Muito interessante. It's very interesting, your questions. First of all, I think that you are right that there is modernity against all traditions, not only against Christian tradition, and hegemony, Western liberal hegemony, is oriented against this sense of the transcendentality or sacredness. So I agree with you that Confucianism doesn't know this transcendentality as the other religions know, as well as some archaic African religions as well. They have not such clearly defined dimension of transcendence, but all of them have sacredness. So Chinese tradition is sacred. African traditions are sacredness. And hegemony goes against the sacredness. That was famous term of Max Weber and Sauerland, der Welt. Desacralization of the world, disenchantment of the world, and that was the main line of the liberal modernity, identity and liberalism. So the liberalism anti-sacred, and you are right as well that. Só um ponto aqui, essa é uma resposta curta, ela vai só até o minuto 42:50. Primeiro, falando, né, de verdade, para quem está interessado nessa questão da radicalização entre a modernidade e o sagrado, né, e obviamente que a modernidade surge como oposição e negação do sagrado, então remando contra todas as tradições que incluem o sagrado. Mais uma vez, eu acho que o Eric Voegelin, e quem quiser pensar as consequências políticas disso, né, tem num autor como o Eric Voegelin um grande elemento aí para explorar, né, para pegar todas essas possibilidades. Eu queria só fazer um parêntese, gente, um recado, quero aproveitar aqui, que eu acho que agora é um bom ponto. Então, eu quero convidar vocês
com certeza aí na descrição tem o link para um grupo de WhatsApp, onde você pode entrar e ficar atento às novidades a respeito da nossa Black Friday. Vai ser uma Black Friday muito, assim, pesada, muito radical na prática dos preços, e eu quero que... Muita gente tem pedido os nossos cursos. Vale lembrar que está lá o meu curso de globalismo, o curso que gerou o livro está lá, só que assim, o curso gerou o livro, mas tem um monte de coisa que está no curso que não está no livro. Por exemplo, todas as entrevistas com os convidados, né? Então nós falamos com Diego Pesce, Evandro Pontes, Fernanda Tactani, Andréa Medrado, Ivan Kleber, PH Vox. Falamos com uma série de pessoas, tem lá uma live, tira dúvidas também, tem um monte de material no curso que não está no livro, obviamente, porque eu só podia trazer para o livro aquilo que era da minha autoria. E o curso não está sendo comercializado, então ele vai ser comercializado na nossa Black Friday. Entrem no grupo de WhatsApp que está aqui no link, que está aqui na descrição, o link para esse grupo, e você vai ficar sabendo de tudo a respeito da Black Friday do Oliver Talk. Então, mas voltando aqui à nossa análise, né? Então, esses pontos, né? Existe uma oposição entre a modernidade e todas as tradições, não apenas a cristã, muito embora a modernidade ela surja como uma paulada no cristianismo, né? O liberalismo é contra o sagrado, totalmente arroz com feijão, né? Já sabemos disso. A modernidade foi criada a partir da negação do cristianismo. Isso é um ponto importante, né? E factual, né? Talvez, porque ele está tentando caminhar na direção da resposta do porquê o cristianismo é um alvo maior. Olha, porque a modernidade foi criada, gestada, né, a partir da negação do cristianismo. Então, precisa até como uma espécie de tentar garantir que ele não retorne, precisa se criticar, né, precisa se bater mais no cristianismo. Mas, mais uma vez, estamos falando aí de fatos que eu deduzo que todos que estão assistindo e são estudiosos já têm essa concepção. We have two groups of societies. One group of society that is devoted still to the transcendence dimension, religions, traditional world religions, and there is liberal civilization of the modern globalist West that goes against all kind of transcendentality. It is not just all days bipolarism. It is unipolarism against multipolarism, because there is not only one religion against the other religion, or one absence of religion against the other religion. So there is situation is a little bit more complicated, but that is very important to understand that the modern liberal West is against all the sacred societies, because it is against sacredness itself. Mm-hmm. So that creates this dualism. I agree with that. So in my opinion, it should not be called new bipolarity, bipolarity, but it is still duality. Duality between sacred and profane, between transcendental and negation, and nihilistic the negation of the transcendence. But second question is very important as well. Why they hit more than everything Christianity? Because liberal globalist agenda is oriented not only outside, or goes not against the society outside of the Western liberal sphere and influence, or Western matrix, but as well against the West itself. Because the modernity was formed, was created, was based on the negation of Christianity. And fighting against Christian spirit and Christian values, they fight against their own roots, because they hate Christianity, they hate Christ more than other form of sacredness, because that is the devil who is against all kind of sacredness, but first of all, he is enemy of the Christ. So I think that is revenge of the devil, of Judah against the Christ, or a Carthage against the Rome. That is the revenge of the Satan, who was defeated by
the Christ and his kingdom in Holy Empire, in the sacredness of the Middle Ages. And with the beginning of the new era, he started to take revenge against Christ. So the modern liberal Western civilization hates most of all Christianity because it hates its own sacredness, because there is the sacredness in the people of the West, and in the many societies of the West still lives the spirit of the transcendentality, but under influence of this domination of this anti-Christian, and the elite of Antichrist, liberal elite is the elite of Antichrist. They have submitted their own population to the rule of the devil, and they have taken from them the liberty, the freedom, and they transformed their population in the puppets, in the slaves, and now they will smiling, enjoying coming in the concentration camp of virtuality, of mutation, and the post-human, transgender, transhuman entities, singing the chants of the devil openly. So they are Western civilization is totally enslaved and totally depraved of any kind of the freedom, of any kind of the free will. And they are totally mechanized and put on the road to hell. They think themselves about that proudly. So we are on the road to hell. They think that, they enjoy it. So that is the final stage of the appearance of Antichrist and its civilization. And that is why they hate Christ more. Bom, vamos lá, né? Comentário final aí sobre essa pergunta. Mais uma vez, né? Pontos bastante razoáveis, interessantes. Agora, eu não entendo por que esse problema tem uma solução política, né? Porque, ao fim, e até na próxima pergunta vai ter um pouco mais desse elemento do novo, que eu venho martelando ao longo dos vídeos, né? Tá, tudo isso nós já sabemos, tudo isso nós já sabemos. O que tem de novo aí para ser posto no lugar e como solução? Agora, a solução para tudo isso que foi posto, gente, vejam, para quem é cristão, a solução é muito clara. A solução para todo esse problema é retomar o cristianismo. Essa é a solução, né? E particularmente no caso do cristianismo, é muito duvidoso o quanto isso é uma solução política. Óbvio que vai reverberar na política, mas isso não é uma solução que vai vir pela política, né? A solução para todo esse problema é cristianismo. Veja, e aí eu faço um recorte maior para aqueles que forem católicos. Para aqueles que forem, na verdade, nem sempre, eu já tenho e tive amigos protestantes que admitem isso. Falam, olha, eu tenho uma divergência doutrinária com o catolicismo, mas eu sei que quando a gente está debatendo esse tipo de salvação, eu não diria salvação, mas de melhoria desse âmbito nosso aqui, ou virá por meio da instituição Igreja Católica, ou não virá, né? De outra fonte não virá, né? E vejam, acredite se quiser também, não estou nem aí, mas amigos protestantes já falaram isso. Não é porque eles reconhecem que só a Igreja Católica tem a força, o tamanho, né, institucional para fazer isso. Aí sim, inclusive, com reverberação política, né? Não vai ser uma denominação ou outra protestante que vai resolver isso. Individualmente, pode até resolver. Coletivamente, apenas a instituição Igreja Católica pode resolver os problemas que estão sendo apontados por aí. Ah, mas a igreja está infiltrada. Ah, mas esse papa, tudo bem. Então a solução não vai vir, amigo. Então a solução não vai vir. Se não vai vir daí, então não vai vir de lugar nenhum, né? Porque não dá para a gente entrar aqui nessa discussão agora de infiltração e etc. Mas a solução para isso não é do Guin, não é achar que o Putin é infalível. A solução não é a Rússia. Muito menos. É que assim, no caso da Rússia, ainda é duvidoso, né? Mas parem para pensar. A solução para o problema do Ocidente nihilista, materialista,
sagrado é a China, é a Coreia do Norte, é Cuba, é a Venezuela. Fica mais. Quando a gente fala Rússia, ainda é duvidoso, porque a Rússia tem um senso de sagrado tradicional de fato. Agora, e esses outros países? Né? Não, a salvação do Ocidente cristão antes cristão, né? Vai vir a China governada pelo Partido Comunista Chinês, vai salvar o Ocidente e vai restaurar o cristianismo. Puxa vida, hein? Para você que, eu tenho certeza que com isso que eu acabei de falar, teve um monte de gente, Igreja Católica. Meu amigo, é muito mais coerente você acreditar que se isso acontecer, vai acontecer graças à Igreja Católica, do que você achar que é a China comunista que vai fazer isso, né? Ou a Coreia do Norte, ou seja lá quem for, ou a Rússia do Putin, né? Eu vou, em algum momento, eu vou falar isso, né, gente? Tem algumas informações, mas vou antecipar já, qualquer coisa eu não falo depois. A Rússia, essa ideia da Rússia, é porque assim, tem o pessoal, é aquilo que eu falei, tem gente que é pescado pelo discurso antiliberal. Não, antiliberal, abraça a Rússia. É contra homossexual, abraça a Rússia. Sim, hoje você tem ali, existe uma posição contrária ao gaysismo, né, ao movimento LGBT na Rússia. Só que assim, gente, o negócio para por aí, tá? Existem estatísticas, claro, são estatísticas que podem ser questionadas, mas assim, existem estatísticas que falam que ocorrem mais abortos na Rússia do que na China. Imaginem isso, o quanto isso é bizarro. E mesmo essa questão do homossexualismo, né? Quando a gente lê reportagens aí sobre o submundo da pornografia, e você vê lá na Rússia a questão. Meu, tem muita coisa na Rússia esquisita com relação a isso também. Esse ponto. Sem falar em alcoolismo, um país profundamente depravado pelo alcoolismo, pelos índices de, né? Não vou nem falar a palavra para poupar a edição aí, mas índices altíssimos disso aqui, índices altíssimos de problemas sociais, do tipo agressão nos lares. Quer dizer, a salvação vai vir disso aí. Mas o Ocidente também tá uma merda. Sim, o Ocidente também tá uma merda, mas isso a gente tá falando. Meu, que o Ocidente tá em crise, a crise do Ocidente é a palavra favorita na boca de todos os conservadores. Agora, tem uma galera falando que a salvação vai vir da Rússia. Meu amigo, um país alcoólatra, abortista, com altos índices disso aqui, se a salvação vai vir daí, meu amigo, eu tenho medo. Eu tenho medo do que você está chamando de salvação, né? Então, a salvação verdadeira, a solução e a salvação é cristianismo. Só. Não tem força, as elites, os líderes cristãos estão corrompidos. Então, meu amigo, então você se despeça desse mundo, no sentido de esperança, né? Dê adeus para as esperanças com esse mundo desde já, né? Porque não vai vir, solução não vai vir de nenhum outro lugar. E mesmo que venha, não será uma solução política. Não será uma solução política. A solução proposta pelo Dugin aí, pela sua turma, é uma solução política. Eu, particularmente, não acredito em solução política para esse problema. Até mesmo porque a origem do problema não é política, é espiritual, né? Então, só uma solução espiritual pode resolver um problema espiritual. Sexta pergunta, então, né, é perguntado aí, agora até uma pergunta mais interessante que as duas anteriores, né, porque é uma pergunta sobre a questão do transhumanismo, né, formação de um novo homem, de uma nova antropologia, porque o argumento está indo na direção que o liberalismo enseja isso, né, porque na medida em que o liberalismo dissolve qualquer noção de identidade coletiva, então você chega onde cada indivíduo determinando livremente e relativisticamente a sua identidade. E aí a gente chega no transhumanismo, a gente chegaria numa nova antropologia, que na verdade seria uma negação da antropologia, porque quando você fala de antropos, você está falando do que é comum ao gênero humano. Então, se não tem nada comum ao gênero humano, porque cada indivíduo
que determina e que decide, então você praticamente não tem antropologia, você teria uma pós-antropologia, né? E é basicamente a pergunta versa sobre isso. E nesta pergunta, que também tem uma resposta relativamente curta, quase 5 minutinhos praticamente, que eu devo deixar transcorrer, o Dugin menciona a QTP, que é a quarta teoria política, um dos poucos momentos da entrevista em que aparece não apenas um lado negativo e crítico, mas o pacote que eu digo lá, né, desde o primeiro vídeo, do que está embutido aí. Né? Envolvidos e, portanto, não mais necessários. That is very, very important. First of all, transgender politics or gender politics is the kind of phase of the transhumanism. So transgenderism leads us to artificial intelligence, to transhumanism, and that is just the last stage of the historical liberalism, liberation of the individual of any kind of collective identity. Women, men are collective identities, so they should be destroyed, and human is as well collective identity. So individualism outside of humanism, outside of humanity, that is the logical goal of liberalism. But very interesting, and that is new anthropology. It is post-anthropology. It is not just anthropos, that the man, it is post-anthropos, this individual, post-human individual. That is the goal. To this goal, many tendencies are confluent in the liberalism, in the politics, in the cultural, in the science, in the education, and the network and the economy. But what is interesting? So, modern days liberalism is neither right nor left. It is convergency of the right and left, because big finance is traditionally economically right, free enterprise, and so on. But a huge amount of money is in the hand today of the small part of global financial oligarchic elite, who at the same time are in favor of this work culture. And they try to use the left to promote these kind of post-humanism, new anthropology you have said. So that is combination of big economical right and cultural Marxism or left. It is not normal left that is fighting for social justice. Nothing of that. New left. The left, new liberal left, is fighting for migration, for this, against the church, against the marriage, against the men, and not against the capital. So interesting. They don't defend anymore the man of labor, of work. They have nothing to do with the real workers. Mm-hmm. New modern liberal left, it is the tool in the hand of globalists. They are totally controlled by liberals as well as the economic right. So that is the problem for Brazil as for other societies. We need to unite the real right of tradition, of defenders of traditional values, with transcendent dimension, as you said, with that some kind of the left that is fighting for the social justice, against the big capital, for the liberation of the small worker, small farmers. Okay. And this will create a new duality, new bipolarity inside of society, not outside of the same society. Mm-hmm. It is inner bipolarity, the liberal right-left elites against illiberal right-left people. Because if we see normal people who at the same time, the normal people, normal man or normal woman, doesn't fit in the caricature of the left and right, because they unite normally, organically, some kind of tradition, defense of the family, of some morality, and demand for social justice in the same persons. They could not split their, for example, their voting for right or for left. They are natural bearers of both social justice and traditional values. So we need reorganized political field. I'm calling that fourth political theory. So we need attack. Então, só um comentário rápido, falta mais ou menos 1 minuto aí para o término dessa resposta. Aí, né, a gente tem um perfuminho, né, um cheirinho
de algo original posto nas respostas, que é justamente dessa problemática. Olha, esquerda e direita, na verdade, são a mesma coisa. E detalhe, isso também, sem querer ser totalmente repetitivo, mas já sendo, né? Isso é um diagnóstico que a gente já encontra em outros bons autores também, né? Olha, o que a gente vê aí como... E na verdade, isso também é bem água com açúcar, né? Porque lá na Revolução Francesa, quem são direita e esquerda? São revolucionários que querem depor a monarquia. A divergência entre os dois era um quer matar o rei e um quer pela via violenta e rápida, e o outro quer por uma via mais reformista, moderada, né? Dialogando. Não, olha, a gente vai depor o rei, mas o rei fica para lá, né? Sei lá, qualquer coisa, o rei pode ser exilado, né? Mas a gente precisa matar. O que é, aliás, uma maneira muito interessante de ver uma questão mística e gnóstica, que é a questão da mão direita e da mão esquerda. Porque a mão esquerda e a mão direita no misticismo, uma é a via negra e a outra é a via branca. As duas caminham na mesma direção, mas com métodos diferentes, né? E isso é um elemento importante para entender o Dugin e o fundo místico do pensamento dele, né? Mas a quarta teoria política justamente tem esse nome, né? É porque existem... Por que é a quarta? Porque a primeira, a segunda e a terceira... Eu não sei se o Dugin diz... Não me recordo se o Dugin diz isso expressa, mas por que é a quarta? Porque é uma tentativa... É um quarto caminho que sintetiza os três anteriores. E vai além, é claro, né? Falou-se muito já... E outra coisa, na ciência política, já se falou muito de terceira via, né? Então precisamos agora de uma outra via ainda, uma quarta via política. É a quarta teoria política, seria a proposta, seria o pacote completo de tudo que o Dugin tem a oferecer como solução para os problemas e para as críticas que ele está pontuando nessa entrevista como um todo, né? Liberalism, not from traditional left or traditional right, trying to avoid Marxism and nationalism or fascism, creating new kinds of ideology that could unite those who are for social justice with those who are for traditional values. And the traditional liberals, they try to separate us, to put us to fight against each other, far left against far right, so-called. And finally, there is establishment left who shares liberal agenda. There is establishment right who shares capitalist agenda, and they are united in the pole of modern globalist elite. And we need to organize another pole, alternative pole, the pole of the people. Right-left people against right-left elite. But we differently right and left, because they are right for capital and we are right for tradition. They are left for anti-traditional values and we are left for social justice. So the definitions of right and left should be put in front of this new politics. We need totally new politics in Latin America, in Russia, in other countries. E é muito interessante isso, professor. Então, né? Então, como eu disse, acho que não tem mais nada para comentar, né? Essa ideia de ir além do sentido tradicional de esquerda e direita, que também já é um assunto batido, né? Que é as duas que são... Eu acredito até que se você olha, por exemplo, para o Reino Unido, né? Isso é muito claro lá, né? Como você tem tanto o Partido Trabalhista inglês quanto o Partido Conservador, os dois, nitidamente, os dois já são a mesma coisa, né? Isso é muito evidente ali. Aqui no Brasil isso é um pouco mais nebuloso, não porque seja diferente, mas porque aqui nunca se teve muito esse senso, né, de direita e esquerda, né? Tem na cabeça dos pensantes e dos não pensantes que acham que são pensantes. Mas, assim, esse senso nunca teve muito espraiado além desse nível. Mas também é verdade, é tudo a mesma coisa, né? É só ver aí, o cara era anti-Lula, hoje ele está falando que o Lula é um grande pacificador, e assim vai, né?
Mas vamos aqui para a sétima pergunta, a penúltima pergunta, então, que pega esse gancho da questão do... a direita e esquerda, tal como está aí, na verdade, são braços do liberalismo, né? Então, enfatiza-se um pouco esse ponto e pergunta-se, então, porque se precisaria, e o quanto precisaria de uma união dos conservadores de fato, né? Dos verdadeiros conservadores, os conservadores tradicionais aí na linguagem do Dugin, né? Se isso existe, se não existe, se deveria existir, quem poderia fazer isso, tá? Então, esse é o assunto da sétima pergunta, que vai mais ou menos até 1 hora a resposta. Eu vou fazer alguma pausinha no meio, e depois nós temos a pergunta final, que chegaremos lá, né? Nessa nova definição de políticos à direita? First of all, I would like to say that for the right politics, we should find the new criterion of auto-definition. So, first of all, right conservative or right liberal doesn't cover the exact reality of such people who defend traditional values. So maybe better to call them traditionalists, maybe. Traditionalists, it's clear. So if you are for sacred tradition, for Christianity, for religion, for moral, you are against anti-human, malign and mainstream politics. So that is quite comprehensible in all countries. So you come to Russia, you come to United States, you come to Islamic states, maybe not today in China. Dos problemas que existe nessa visão é que ela é uma visão, por incrível que pareça, ela é uma visão que dá ensejos relativistas. Não, tudo bem, que cada um tenha o direito de ser feliz com as suas próprias tradições, eu até acho isso razoável, né? Olha, não, eu tenho que impor a minha tradição no Irã, no Iraque. Não, eu acho que não, né? Eu acho que não. Agora, isso não muda o fato de que nem todas as tradições são equivalentes, nem todas as tradições são igualmente verdadeiras, mas esse é um dilema que a galera do perennialismo, a galera que por razões esotéricas acredita nesse discurso, né, exotéricas, eles não vão enfrentar. Claro, eu não acho que ela deveria ser enfrentada aqui agora, eu entendo que isso seja uma pincelada, mas isto é uma questão, né? Então, existe um reino transcendental onde não há divergências doutrinárias, porque essa tradição é verdadeira, né? Ela é única e verdadeira. Então, internamente, lá não tem tradições. Agora, nas expressões aqui, elas são contraditórias. Elas são contraditórias. O que se faz com isso? Fica parecendo, se não se faz nada, simplesmente aceita e vamos para casa feliz, fica parecendo muito discurso multiculturalista, né? É que o discurso multiculturalista ele serve a um outro propósito, mas a radiação de fundo parece muito a mesma, né? Ah, não, deixa o indígena matar gêmeos e matar a criança deficiente, porque é a tradição deles. Esse é o argumento do multiculturalismo para defender isso, né? Cada um com a sua tradição. Pode até ser, mas assim, não venha me falar que é tudo igual, é tudo a mesma coisa, lá ou cá dá na mesma, vamos todos nos unir num grande clube tradicional, porque no fundo, nós somos todos iguais. Isso é cascata. Isso é cascata. Eu, particularmente, não acredito nisso, né? Então, é bom, né, demarcar aí, porque fica parecendo um discurso multiculturalista, relativista e poliânico, né? Vamos todos nos unir. Ninguém vai dar pitaco na vida de ninguém, nós somos todos grandes amigos tradicionalistas. Conversinha bem mole, né? Because there is particular case. But if you came to almost all society and declare yourself traditionalist, you will find immediately in the political circle, in economical circle, in the culture, some groups. So this network, it should not be created. It should be linked together. It exists. That is interesting. So this kind of network exists, but there are gaps between Latin America and United States, between the United States and Europe, between Europe and Russia, Russia and Africa, Africa and
Islamic State, but we need to link them. And that is very important, first of all. Second point, I think that this creation of the network of the traditionalists, helping each other, promoting each other cases and initiatives, supporting initiatives. So first, we should not reject the left, because the path of the left is on our side. So we need as well to establish the relations in our countries that liberals prohibit that, but we need to overcome this inertia and this law to divide and rule of liberals, and to start to establish relation with the social-oriented, anti-capitalist, anti-globalist left. And that is made, for example, with Constanzio Preve, great Marxist philosopher of Italy, and his disciple, pupil Diego Fusara, modern days Italian philosopher. They both are Marxists who are totally in line, totally in agreement with us traditional. Essa parte merece uma pequena intervenção. Então, veja, uma coisa é a gente dizer, né, assim, eu acho que isso vai aparecer na próxima pergunta, né, o negócio do PCO, né, o PCO que é a favor do direito ao porte de armas, o PCO que é a favor da liberdade de expressão irrestrita, só que eles são a favor dessas coisas dentro do framework deles. Por que o PCO é a favor do direito à posse de armas? Porque os caras acreditam numa revolução armada contra a burguesia. Eles acreditam nas coisas nesses termos. Por isso que a população deve ter o direito de se armar, porque em algum momento vai haver um estopim de consciência de classe nos proletários, e eles vão se revoltar contra a burguesia. Por que eles são a favor da liberdade de expressão radical? Mais ou menos pelo mesmo motivo, para que todo mundo tenha o direito de falar qualquer coisa contra a burguesia, que será eliminada. Então, o que é eu falar algo horrível comparado a... Não é nada, por isso que eu tenho que ter o direito de falar. Agora, dizer que, olha, ambos, que os marxistas, veja, o sujeito ele pode ser um marxista raiz, e casualmente existir esse compartilhamento de pauta, como é no caso do PCO. Agora, já falar em alinhamento total com o nosso tradicional. Vejam como o negócio é estranho. E você tem que pescar aqui e ali. Peraí, agora há pouco eram nós cristãos. Agora são nós tradicionalistas que estamos juntos com os marxistas. Gente, desculpa. Quem compreende o marxismo, não existe essa aliança. O marxismo, ele é uma doutrina filosófica claramente materialista. Então, veja, existe a possibilidade lógica do marxismo estar correto? Existe. A gente tem que analisar para conferir. Agora, o que não precisa analisar para conferir é que um negócio que é totalmente materialista e que tem uma explicação para a religião baseada no seu materialismo, olha, as pessoas são religiosas porque elas vivem na miséria, então elas projetam um mundo sobrenatural onde a miséria não existe. Isso é a explicação para a origem a religião se origina pela alienação. Né? Eu preciso me alienar do meu mundo e da minha realidade para enfrentar as condições materiais, e por isso eu projeto esse mundo metafísico da religião. Aí, nós tradicionalistas... Que história é essa de nós tradicionalistas totalmente de acordo e alinhado com os marxistas? Sem ser feita uma ressalva, sem ser feita uma ponderação? Que história é? Veem como tudo é muito estranho? Né? Isso vai muito além. Você é anti-esquerda. Né? A gente está além disso daí. Não se trata só disso, né? De anti-esquerdismo. É que é uma incompatibilidade teórica mesmo. Né? Não estamos falando aqui de olha, todos nós... Essa conversinha de justiça social, pô, meu, quem que engana isso, que se engana com isso aí? Todo esquerdista se vende dessa maneira, como defensor da justiça social.
quanta merda já não foi feita em nome dessa defesa da justiça social, né? Ah, não, nós estamos junto com a esquerda no sentido de que nós estamos em busca da justiça social. Pô, vai lançar, meteu essa sim, sem uma ressalvinha, nem nada. Tudo bem, é uma entrevista, uma coisa rápida, uma coisa pontual, mas não tem nenhuma ressalva real que você vai mandar essa aí. Sou de esquerda também porque eu sou a favor da justiça social. E sou de direita porque eu sou da tradição que vai ali, ó. A minha tradição tá junto com um marxista raiz. Ah, meu amigo, assim fica difícil. With Christians, with defenders of traditional identity, society, state, all our values. So that is interesting. And they teach us, such people as Preve, as Fusara, teach us that defense of the social justice is not liberal. It is popular. It should be considered to be part of our tradition, because we want, every normal people want justice. Just some help of the other, some altruism of the society. And economic right is very, very negative toward that. So because it is anti-socialist. And we need to reinvent new politics based on acceptance of the social justice and acceptance of the traditional to put them together. So we as well, we should not imagine or create both. We need to link. That is now kind of imperative or the challenge of our situation. And I suggest my book, Forced Political Theory, that is published in almost all languages. Recently, 2 days ago, I have received the translation of my book, Forced Political Theory, in the African language Hausa. I think no leader, no philosopher in the world could boast to have its book translated by the enthusiasts, African enthusiasts in Hausa. So I think that is something incredible, because everybody needs to find an exit from this trap. Liberals on the top, right and left, help fighting each other, have to conserve and secure the liberals their absolute rule, and far left and far right fighting each other, radically demonized and sacrificed by the system. So losing themselves in the periphery, in the dissipation and perversion and degeneration of the far right or far left. So forced political theory is the way for Africa, because they want to reject liberalism, but they have already very bad experience of the nationalist dictatorship and leftist experiments. So everybody needs something new. Brazil needs something new. Africa needs something new. We Russians, we need something new. And Iranians, for example, they have discovered, they have identified Iranians forced political theory as their system of velayat faqih, of their system of rule. And more people in China as well recognize the value of forced political theory. It is difficult for them because there is some criticism of the traditional left, and they still are ideologically left, but they discover more and more Confucianist dimension of their society. They are more and more open toward ancient history and ancient imperial identity of China. So I think that the process is everywhere. So we need alternatives. All three political ideologies. We should, in one day, should come when we will stop to identify ourselves as left or right, in order to obtain and to find a new name for us. And maybe in each country, in each society, there will be different name by this forced political position. But I think that is become more and more actual. And I think that Russia, who now leads the more radical fight with the hegemony, could be regarded as hub. Not as a leader, just hub of this network, example of this ideological process of liberation from liberalism, from liberation of hegemony. It could be called counter-hegemony, the other word of Gramsci. Você sabe que Os comentários finais aí, né? Nesse finalzinho ele fala da Rússia como um exemplo, né? Aí eu citei lá. Veja como é tudo muito confuso, né? Você tem um tradicionalismo que se alia com o marxismo ortodoxo, que pode se aliar com um cristão, e aí você tem a quarta teoria política, que pode ser aplicada na África, e no Irã, e na China. O negócio é meio estranho, né? Assim, falando especificamente sobre contexto islâmico, que é um negócio que eu já estudei bastante, eu gostaria de estudar mais ainda, mas vai ficar para um outro momento da minha vida. Não existe teoria política externa, né? Não existe uma teoria. O que existe para o Islã é Islã. A economia é Islã. Direito é Islã. Sociedade é Islã. E política é Islã.
Não tem essa. Isso é uma visão muito nossa, ocidental, né? Não, o que eu quero como sociedade? Não, eu quero uma sociedade socialista, eu quero uma sociedade liberal, eu quero uma sociedade tradicional. Tudo isso são coisas. O sujeito que tiver um mindset islâmico, não pobre, mas também não muito. O erudito ele vai saber disso, dessas diferenças na sociedade ocidental, por exemplo. E o cara muito limitado, o beduíno lá do meio do deserto, ele também não sabe porque ele não está pensando isso. Mas o sujeito intermediário, se você colocar isso como uma questão. E a quarta teoria política, hein? Tá interessado? Serve para você? O que ele vai falar é: para mim é Islã. É Islã? Não, então não serve. Então beleza, mas já tenho. Muito estranho essa conversa, né? Esse é um dos pontos, né? Como ele na resposta ele fala que esse network de conservadores já existe, né? Então é mais uma questão de se interligar do que de existir, já existe. E é basicamente isso, né? A questão da Rússia como líder dessa revolta, né? É um ponto interessante porque por causa daqueles elementos que eu falei, né? É muito engraçado o sujeito se dizer baluarte da tradição, né? Ali, da tradição ortodoxa, e um país totalmente desvirtuado, né? Até mesmo o negócio do anti-homossexualismo é uma coisa assim, é muito uma bandeira da porta para fora, mas da porta para dentro tá ruim igual tá em todo lugar. Então, assim, fica difícil você acreditar que isso seja modelo ou exemplo para alguma coisa se não está funcionando, né? É aquele clássico exemplo, é o nutricionista gordo te dando recomendações nutritivas. É o economista pobre te dando recomendações financeiras. Fica difícil acreditar nisso, né? Mas, enfim, agora a oitava e última pergunta, né? É onde é mencionado um pouco essa coisa de marxismo raiz, de PCO, né? De Rui Costa, e como isso se opõe ao wokismo, né? Uma convergência entre conservadores e a esquerda tradicional, seja lá o que isso for, né? E também é perguntado qual seria o dia seguinte. Olha, as ideias do Dugin estão postas. Qual é o dia seguinte da multipolaridade transcendental? Como seria o mundo multipolar transcendental desejado pelo Dugin? Essa é a pergunta, vejamos aí a resposta. Eu acelerei a velocidade, tá, gente? Para a gente não ficar muito... Devia ter feito isso desde o princípio, porque a entrevista vocês podem ver lá no canal. O que interessa aqui são as intervenções. Vou soltar aqui a resposta. De poder. Temos que, por exemplo, refazer as Nações Unidas, temos que refazer o sistema Bretton Woods, ou apenas é uma questão de substituir o liberalismo, tirar dele as influências que ele exerce sobre esses meios? First of all, it's very difficult to imagine a multipolar world because it demands many efforts to spend and many victims. So it is not easy because we are fighting not with only one moment of the present history, but with all this history. We have against us 500 years of the Western history that we need to put back, to cancel. And as with all these extreme pretensions of the global rules, so we need to kill or win Leviathan, the big dragon that is wounded, but he's still alive, and that is very, very dangerous. So it will be not easy. So we need to be prepared for the long and hard battle. But if we consider the new day, the new dawn of after liberalism, after liberal world, I think that that will be the dialogue of the empires. The dialogue in any senses, the dialogue and the economical relations based on the rules that will follow from the collective balance of power, of interest, of distribution of resources. So there will be no one instance who will dictate, you should buy, you should sell, the price as such, market is everything, and discount everything. So no dogmas. So if China thinks it's good, if you find it convenient, you go this way. If not, no. So nobody could impose the rules, and maybe there will be very small quantity of the common accepted rules, but they should be really democratically accepted by everybody, by the West. But no system. If there will be one system, it should be based on the consensus of all sovereign subjects, not imposed by one side. That is main concept. There could be conflict, as always. There could be war. There could be peace. The human nature is not peaceful, not savage. It is balance of the good and evil. We are free, so there will be the war. We are free, so there will be the war, and we are free to stop them. We are free as well to make peace.
to stop them, to not begin them. We are free, totally free. There is no law that could prohibit war, but there should be no law that will make war necessary. It all depends on our freedom. So we shouldn't exclude the war, but we should try to avoid them and try to decide everything peaceful. It's very realistic. It is like always. It is like always before hegemony. And the hegemony came with pretension to stop all the wars and impose the global international peace, and the carnage and destruction of humanity became industrial, became huge. Because insist too much on the peace, it is the same as insist too much on the war. It is killer's attitude. So we need accept human attitude. Not to kill, not to stop the war, but try to avoid them, but recognizing they are possible. So this balance of the poles and multipolar world should be based on this recognition. But it is very common and very natural for different civilizations to accept the reality and to stop when they could not go further. And that is, our world will be human and will be related to the God, to the transcendence, related. But we shouldn't replace the God. So we are just creatures, and we are not absolute. And we could make errors, and we could make sins, and make good deeds. The history will be open. The history will continue, and the West will try to find its own role in its own place. And I hope they will restore their real tradition. They restore their Christian roots. They restore the Greco-Roman heritage that they try now to cancel in their Wokist, furious attitude to their own roots. So I think they will return to themselves, and they will be considered a very important part of this multipolarity, because our fight is not against the West, but against anti-Western globalist elite that has sacrificed the Western identity. Perfeito, professor. Bom, muito obrigado. Spasiba. Muito obrigado. Bom, gente, então é isso, encerrou. Essa última resposta, achei uma resposta bem, assim, nem boa nem ruim, uma resposta, né? A única coisa que eu tomei como nota aqui, como comentário à resposta, antes da conclusão, é que essa perspectiva me lembra um pouco a perspectiva do Yoram Razoni nas virtudes do nacionalismo, né? Essa ideia, ó, cada um cuidando do seu, e a partir do momento que cada um está cuidando do seu, as relações se equilibram um pouco mais, enfim. Mas no mais, acho que o que foi dito aí já foi comentado melhor e de forma mais substancial em outras respostas, né? O tom da entrevista foi bem inteiramente, basicamente a respeito da crítica ao liberalismo, né? Bateu-se muito nessa coisa do liberalismo, do wokeismo, que é um ponto legítimo, é um ponto com o qual intelectualmente eu concordo, mas que eu não quero, e veja, agora é uma análise, né? Eu não quero ter nada a ver com o Dugin por causa disso, porque eu não preciso do Dugin para isso, né? Eu ia fazer uma coisa que eu não vou fazer, mas nos comentários, obviamente que num vídeo sobre Dugin, né, ia aparecer os malucos, apareceram poucos malucos até nos comentários da parte 1, eu ia até comentar alguma coisa, mas não vale a pena, é perda de tempo, né? Mas o sujeito, teve gente que falou, olha, o argumento, é que eu já falei que eu não estou argumentando, né? Eu estou analisando. Não, eu não posso ler o Olavo sobre Aristóteles, porque eu posso ler Aristóteles, mas não é esse o meu argumento. Não é esse este seria o meu argumento se o Olavo dissesse ipsis literis o que o Aristóteles disse, né? Que é basicamente o que o Dugin está fazendo, com autores soltos por aí. Essas críticas ao liberalismo não são sequer inéditas. Legal que tenhamos outra pessoa replicando, legal. Agora, eu não preciso recorrer a este autor para isso, e pior, eu não preciso recorrer a um autor que eu sei que tem coisas mais esquisitas no seu pacote de ideias, além desse ponto de convergência que é a crítica ao liberalismo. Então, eu dispenso, e essa é a minha análise, né? Mas isso não é exatamente um argumento contra o Dugin, né? Então, basicamente, outra coisa, assim, geral, né? Basicamente, tudo que foi dito eu já encontrei na literatura sobre globalismo. Então, na literatura sobre globalismo, você encontra todos esses pontos, né? No meu livro aqui, né, Os Fundamentos do Globalismo, eu cito vários livros que falam também sobre globalismo, e tudo isso está lá, né? E modestamente, muito disso está no meu próprio livro. Claro, o Dugin é muito mais velho que eu, então ele pode dizer que já dizia isso antes de mim, provavelmente dizia mesmo. Mas, assim, nem eu nem ele somos autores dessas ideias, nós somos replicadores. Então, basicamente, era isso que eu queria dizer em conclusão.
E eu queria só recomendar, né, outra coisa que surgiu nos comentários, né? E muito pertinente. Existe um canal chamado Sic et Non, que é do Matheus Tiburcio. Eu já havia tido contato com esse canal outras vezes e é coisa muito boa, muito fina, assim, no sentido de profundidade intelectual. E eles têm um vídeo falando muito bem sobre a parte filosófica do Dugin, né? Aqui, gente, aqui eu não fiz um comentário geral sobre o Dugin. Aqui eu fiz uma análise, um react da entrevista de Alexander Dugin para o Quinto Elemento. Eu não estou falando da geopolítica do Dugin, eu não estou falando das influências filosóficas do Dugin, eu não estou argumentando contra o Dugin, né? Isso requeriria outros espaços, tempos e argumentos. Quem estiver interessado especificamente sobre isso, procure neste canal Sic et Non, do Matheus Tiburcio, uma live que ele faz com um rapaz chamado Ícaro, me foge o segundo nome dele agora, mas é Matheus Tiburcio e Ícaro no canal Sic et Non, falando sobre os problemas filosóficos do pensamento do Dugin. E por aí afora, vocês encontram também bons trabalhos analisando outros aspectos do pensamento do Dugin, né, a sua geopolítica e outros pontos. Então, meus caros, foi muito bom fazer esse react com vocês. Espero que tenha sido útil, ilustrativo, pertinente. Entrem na Black Friday do Oliver Talk. O link está na descrição. Vejo vocês em breve. Até lá.